Hello guys, so let's go to week 2 of our PET 3. Nessa semana 2, o PET traz umas curiosidades sobre os nomes dos meses, que em inglês nós escrevemos com letras maiúsculas, diferentemente do português, e aqui ele explica a origem desses nomes, que só poucos dos nomes têm a ver com as divindades em si. Muitos têm a ver somente com números, ou às vezes até alguma homenagem a algum imperador romano, por exemplo. Então, aqui temos as curiosidades sobre cada mês. Então, por exemplo, aqui tem janeiro, né, que é o nome relacionado ao deus Janus, tem fevereiro, que tem a ver com o deus Febros, e aí também com alguns festivais de purificação celebrados na Roma nesse mês. Março é o primeiro mês do ano romano, e assim por diante. Aí vocês podem ler e perceber que tem algumas homenagens a alguns deuses ou deusas, né, que tem um nome relacionado ao nome do mês. Julho, por exemplo, tem a ver com o mês que o Júlio César nasceu. Agosto, originalmente era chamado Sextilis, né? Vou colocar essa pronúncia aqui, relacionado ao número 6, mas depois foi mudado por causa do imperador Augustus, porque várias coisas, né, importantes e boas na vida dele aconteceram nesse mês. E aqui temos September, October, November e December relacionados aos números mesmos, 7, 8, 9 and 10. E aí temos algumas perguntas sobre isso. Primeira pergunta é mesmo marcar no texto, então no caso vocês podem escrever para mim algumas palavras ou expressões que vocês conseguem reconhecer. Por exemplo, os nomes dos meses, ou a palavra name, que significa nome, palavras que vocês conseguem entender por já conhecerem ou por serem parecidas com o português. E aí tem 2, que pergunta, né, se os nomes dos meses foram baseados somente nas divindades. Então, eu já respondi, né, que não foram somente nas divindades. Né, tem vários outros casos aí, às vezes tem a ver com os números ou alguma homenagem a algum imperador, algum deus, alguma deusa, ok? Os nomes dos meses de outubro, novembro e dezembro têm o que em comum? Observem aqui e vejam o que eles têm em comum, pensando na origem deles. Qual que é o primeiro mês do calendário romano? Quando eu estava falando aqui, eu mencionei. Qualquer coisa, voltem ao vídeo aí. Voltem o vídeo. O que aconteceu em julho, para justificar o nome da escolha desse mês? Também comentei, podem voltar o vídeo se vocês não lembram. Porque agosto era um nome e depois mudou para outro nome, também já mencionei quando eu estava lendo aqui, tentem lembrar ou voltam um pouquinho aí no vídeo. E aí as 7 a 8 são perguntas pessoais. Is your name dedicated to someone in your family or someone famous? Aí é sobre o seu nome. Ele é dedicado a alguém da sua família ou alguém famoso? Yes or no? E o nome da sua cidade, né? Ele é dedicado, o nosso nome, por exemplo, da nossa cidade de Belo Horizonte é dedicado a quem ou ao quê? Ok? Dando sequência aí, então, o exercício 9 traz essa notícia, que vocês vão procurar as informações que estão perguntando aqui e vão dizer se essas informações são true, verdadeiras, ou falsas. E vocês vão corrigir as frases que forem falsas. Então, essa notícia aí tirada do mês de junho, ok? Desse ano mesmo. E aqui temos o título Hot Years, Level 1. Então, hot years, hot significa quente. E aí vocês têm algumas palavras aqui, winter, né, que significa o quê? Parece com português. Né? Então, está dizendo, né, que os cientistas, eles verificam as temperaturas todos os dias, né? Por quê?
because they can see how the temperature is changing. Changing is mudando. Então, eles conseguem ver como que a temperatura está mudando aí no planeta Terra. This year is very hot. Então, esse ano de 2020 is very hot. Em vários lugares aí a temperatura está aumentando. And every month of 2020 is the hottest or the second hottest in history. Então, hot é quente, hottest é o mais quente. Então, todos os meses, ou cada mês, está sendo ou o mais quente, ou o segundo mais quente da história. And the biggest changes take place in Northern Asia. Então, aí está mencionando esse lugar. The hottest year in history is 2016. Então, acabei de mencionar o que significa hottest. Então, 2016, na história, é o hottest year. And the second hottest is 2019. O segundo mais quente, 2019. Mas aí parece, então, que as temperaturas estão aumentando. Então, talvez 2020 pode se tornar o hottest year in history, and scientists are not happy. Not happy. High temperatures are not good for the environment. Environment é o meio ambiente. So, high temperatures, né, temperaturas altas, they are not good for the environment. Many animals and plants can die. Então, muitos animals and plants podem morrer. Yes, com as temperaturas altas, com o clima mudando. Sometimes it rains a lot. Às vezes tem muita chuva. Em alguns lugares, outros lugares são muito secos, ok? Então, é basicamente sobre isso que está falando o texto. E aí vocês vão ler as frases que estão em português e dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Então, o texto fala sobre um lugar quente. True or false? Se é false, por que ela é false? O texto afirma que este ano é o mais quente da história. True or false? Os cientistas estão preocupados pelo problema do aquecimento global. True or false? As temperaturas são medidas semanalmente para se verificar as mudanças que estão ocorrendo na natureza e no mundo. True or false? Lembrando aqui que eu falei every day, né? Elas são checadas todos os dias, então já até dei a resposta dessa. As mudanças na temperatura estão sendo verificadas principalmente na África. Mencionaram África aqui no texto? So, true or false? Okay, if you have questions, please let me know. Bye!